falando sobre as gerações e seus líderes espirituais, voltando ao Tratado Rosh Hashanah 25b. Talmud nos traz um versículo bíblico que nos fala: "Ubatai la kohanim alviim bela shofet asher yeh bayamim ahem", quando você tiver dúvidas para esclarecer em termos legais ou de halachá no campo judaico, se dirija, venha aos kohanim, aos leviim, ou ao juiz que estiver atuando naqueles dias, nos teus dias. Assim diz o versículo da Torá. Sobre isso perguntam os sábios nossos, os sábios no Talmud: será que iria passar pela nossa cabeça a ideia que a pessoa iria recorrer ou procurar juízes que não são seus contemporâneos, mas que viveram em outra época? A pessoa vai entrar no túnel do tempo, ou vai... Então, o que significa? Por que a Torá nos diz, vá procurar, ou os Kohanim, Levim, ou os juízes, Asher Yeh Bayamim Ahem, que estarão atuando nos teus dias. Então, por que a Torá enfatiza isso? Nos diz o Talmud, aquela mensagem que nós já falamos, que isso vem ressaltar a ideia, vem nos ensinar que a pessoa só tem a procurar o juiz que atua na sua época. Não adianta a pessoa ficar com saudosismo ou com nostalgia, dizendo: se fosse um rabino como outrora, se fosse um juiz como antigamente, então eu iria e eu acataria, mas esses de hoje não são a mesma coisa, ou esse não serve, ou etc. De forma alguma. O Talmud vem nos ensinar, você tem que procurar e acreditar nisso, que em cada geração, a Kadosh Baruch Hu, Deus nos coloca as pessoas necessárias, as pessoas indicadas para atuarem naquele momento, naquela geração. Por isso, prossegue lá o Talmud e nos diz também, Yerubal, o Talmud nos fala da época dos juízes, que atuaram como liderança do povo de Israel. Esses juízes, às vezes, eram pessoas, quando falando espiritualmente, assim como foi Sansão, etc., em termos espirituais, muitas vezes eram pessoas por demais simplórias, e muitas vezes não só simplórias, eram pessoas que de grande espiritualidade não tinham nada, e muitas vezes eram pessoas que até na sua própria conduta estavam longe de ser tzadikim, de ser pessoas justas ou até corretas, não eram as pessoas de mais boas ações que se tinha, mas eles encabeçaram o destino do povo de Israel naquela época. Se fala que Gidon, na sua geração, que Moshe Bedoró, ele era como Moshe na sua geração. Na geração de Moshe, o líder foi Moshe. Naquela geração era esse Yerubal, ou Gidon, mas, por assim dizer, nós devemos o mesmo respeito acatar, como o povo acatou a Moshe na sua época. E a mesma coisa outros, Bedan Bedoró, que Aharon Bedoró, sacerdotes que também não eram, por assim dizer, grande coisa, mas esse Bedan na sua geração é equivalente a Aharon, irmão de Moshe na sua geração. Iftach Bedoró, esse Iftach, que não tinha nenhuma linhagem familiar digna, muito pelo contrário, porém, na sua geração, ele é equiparado ao próprio profeta Samuel. Samuel era equivalente a Moshe e Aaron juntos, mas Iftach, na sua geração, já que ele chegou à posição de líder, então ele era como o próprio Samuel. E tudo isso, diz o Talmud, vem nos ensinar, Lelamedcha, Sheafilu Kal Shebekalin, mesmo até a pessoa mais simplória, ou às vezes até a pessoa leviana. Benitmaná Parnasa Latzibur. Porém, no momento que ele é nomeado como líder comunitário, Hareu que Abir Sheabirim. Então, não importa quem ele era, quem ele foi, qual o seu exatamente o passado, ou qual o seu nível de conhecimento, ou qual o seu currículo. No momento que ele é nomeado, ele recebe forças especiais, ele recebe um vigor especial, ele recebe um poder especial que vem de cima e, portanto, nós devemos segui-lo e acatá-lo.